Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se autónomo. João Miguel Tavares sente-se ameríndio e Pedro Mexia confessa-se material, como a Material Girl. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que estivemos suspensos da perigosa evolução política na Catalunha, havemos de falar disso mais adiante, neste Governo Sombra, em que também esta semana se fez o rescaldo das autárquicas e justamente é por aí que começamos, com o João Miguel Tavares a criar o Ministério da Revelhação. Temos neologismos, João Miguel Tavares? Temos, sim, senhor. Foi um neologismo, é verdade. Não encontrei a palavra revelhação em nenhum dicionário. Não, fui eu que inventei. É o Miyakoto. Quer traduzir do tavarês para o português? Sim, é o Miyakoto de que é luz de baixo? Isso. Foi um neologismo que eu inventei e fiquei tão satisfeito com ele que agora tento repeti-lo em todas as oportunidades. Acho que é a minha única esperança. Então, a revelação tentar nos dicionários da língua portuguesa. É o contrário da renovação, pelo que Exatamente. A renovação é mudar para as coisas ficarem mais novas. A revelhação faz falta porque é mudar para as coisas ficarem mais velhas. Uhum. E é esse o estado do PSD. Porque as pessoas dizem o PSD precisa de se renovar. E eu posso concordar com isso. Realmente, alguma renovação faz falta. Mas está-me a parecer que o caminho que o PSD vai seguir é o da revelhação. Ou seja, o PSD vai mudar e aquilo fica tudo um bocadinho mais geriátrico do que já está. E, para já, depois de Luís Montenegro e Paulo Rangel terem decidido que não vão ao jogo, não se vão candidatar ao cargo a que Passos Coelho já disse que não se candidatará, só é conhecido um candidato neste momento à sucessão de Passos Coelho, que é Rui Rio. Será porque o cargo nesta altura talvez não seja muito apetecível? Enfim, eu acho que o cargo é sempre apetecível, não é? O cargo é sempre apetecível. Uma coisa ele já tem, não é? Vai ter seguramente indo de campanha porque é tempo de agir. É tempo de agir. Achas que é isso? Vi no Expresso. Foi? E já contactaste o artista? Não. Para saber se é mesmo verdade. Não. Quer dizer, se fosse agir, lá está, podia dar algum aspecto mais novo à coisa. Mas quando nós olhamos para o PSD, vamos ver, aquilo que é, neste momento em que nós falamos, o putativo concorrente do Rui Rio, o mais forte, pode ser Pedro Santana Lopes. E de repente uma pessoa apetece beliscar-nos, mas estou mesmo acordado ou isto é um pesadelo mau? Santana Lopes escreveu um artigo no Correio da Manhã em que fala das lapas do PSD, dizendo que o partido tem um considerável número dessa espécie. A quem é que ele estaria a referir, João Miguel Tavares? Eu entendi disso como uma referência autobiográfica. Eu achei... Para lapas do PSD, parece-me que o Pedro Santana Lopes encaixa perfeitamente. E eu achei, se calhar é uma autocrítica. Será que é por isso que a sede do PS é na Rua de São Caetano, à Lapa? Isso deve ser, não? Eu acho que sim. Bem, mais lapas do que Santos, de certeza que há por lá. Agora, quando nós olhamos, quer dizer, ao lado da idade, não é? Se de um lado for o Rio, do outro lado for Santana, pronto, o mais novo, acho que é o Rio, que tem 60 e poucos anos. Mas a questão não é de idade. A questão que é a que mais me preocupa, é mesmo uma questão ideológica. Porque com Pedro Passos Coelho veio uma espécie de diário liberal que eu... pessoalmente entendo, até porque é o meu, entendo que faz muita falta ao país, não é? Querem menos Estado e melhor Estado, querem uma sociedade civil mais ativa e um país menos dependente do Estado. Faz parte dos saudosos de Passos Coelho já?
Eu já faço parte dos saudosos de Passos Coelho em algumas coisas. Eu defendi que Passos Coelho não bateu uma tinha certa condições. saudade em alguns comentadores. Bateu imensa saudade. Mas há uns que bateu saudade achando que ele devia se agarrar, lá está, a lapar ao lugar. Há outros que têm saudade no sentido em que acham que ele desempenhou um papel importante no país, como é o meu caso, mas que não acham que ele tivesse qualquer espécie de condição para continuar à frente do PSD. Agora, eu gostava que as ideias pelas quais ele lutou, que ele lutou mais verbalmente do que na prática, atenção. Porque esta coisa de Pedro Passos Coelho ser um grande liberal ainda está para ver. Mas ele tinha, de facto, um discurso liberal. E eu, pelo menos pelo discurso, já ficava feliz. Agora, há muita gente que está a querer dar uma vassourada nesse tipo de discurso. E o meu problema é que depois o PSD aproxima-se tanto do PS que não há diferença nenhuma. E é isso que acontecerá com Rui Rio e com Santana Lopes, se um deles for líder? Sim, e mesmo quando nós ouvimos os históricos do PSD com o lugar que eu tive na televisão, a Manuela Ferreira Leite, o Pacheco Pereira, todos eles estão com muita vontade de dar essa vassourada nos liberais do PSD, que o Pacheco Pereira prefere chamar de vez em quando alt-right, como se isso algum dia tivesse existido em Portugal. Parece uma coisa meio louca, mas essas pessoas, há verdadeiramente um combate ideológico e tudo indica que os liberais que estavam na moda de cima vão ficar rapidamente na moda de baixo. O futuro esse artigo do Pacheco Pereira é curioso porque ele diz o PSD devia ser igual ao que já foi e depois descreve o que já foi. Eu nunca me lembro daquilo ter sido assim. Ele descreve um partido no qual eu acho que votaria. Mas isso não te admiras. Nunca existiu. Eu às vezes aconselho as pessoas a lerem, por exemplo, o Pacheco Pereira da década de 90 e no início mesmo do século XXI. Aquilo que ele escrevia é muito parecido com aquilo que Pedro Passos Coelho andou a dizer, mas mesmo muito parecido. E, portanto, eu acho que há para ali grandes confusões. Agora, o que eu espero, porque como eu acho que o PSD faz falta ao país, é que a acontecer, de facto, seja uma renovação e não a tal revelhação. O futuro líder do PSD, Pedro Mexia, terá condições políticas para resistir a uma eventual derrota nas próximas legislativas e continuar no cargo? Um dos problemas é ser eleito para líder da oposição. Nunca é fácil. São essas as contas que devem estar a ser feitas pelos possíveis candidatos? As coisas estão a correr bem ao Governo. Tudo indica que o Governo chegará ao fim da legislatura e que, se chegar ao fim da legislatura, é porque está a continuar a correr bem e, portanto, António Costa tem todas as condições para voltar a ganhar eleições, quer junto com o apoio destes partidos, quer até sozinho, já cada vez mais entusiasmo com uma possibilidade de uma maioria absoluta. Mas, seja como for, é confrangedor que não haja ninguém. E que as pessoas... Há Rui Rio, que de facto estava anunciado há muito tempo. Santana Lopes, enfim, é uma espécie de intermezzo cómico. Não levo demasiado a sério Lá vem os pontapés na incubadora, é verdade. Não, a sério. Não levo, nesta altura do campeonato não é uma candidatura séria. Ainda que possa ser até possa ter hipóteses, não faço ideia como é que está a contagem de espingardas. Mas... E é por ter sido nomeado pelo atual governo que o Expresso dizia que os apoiantes de Rio já têm preparado um contra-ataque e vão referir-se a Santana Lopes como um empregado de Costa. É verdade que a recondução de Santana Lopes na Santa Casa foi provavelmente a pensar em tirá-lo do caminho de Lisboa. Isso tem sido descrito por algumas pessoas. É um processo de intenções, mas o resultado acabou por ser esse. E foi benéfico para o PS. Mas empregado de Costa é um Não, empregado de Costa é uma frase que não tem... Mas o Pacheco Pereira... Eu também acho que empregado de Costa é uma frase excessiva. Mas quando eu vejo a Santa Casa da Misericórdia disposta a entrar no Monte Pio, pois. É isso que parece. É só para... Mas faz muita impressão esta desistência de candidatos, alguns que infelizmente que desistiram, não é? Mas outros que tinham a obrigação de ir a jogo nesta altura. Uns porque tinham sido muito críticos de Pedro Passos Coelho, outros porque seria o candidato que faz frente a Rui Rio, e todos eles estão a desistir por uma razão ou por outra. E isto é mais um sinal de que o PSD não está bem, porque o PSD tem pessoas. O Pedro Passos Coelho disse, justificando os maus resultados das autárquicas, disse: eu convidei várias pessoas importantes do partido para se candidatarem, mas não quiseram. E, pelos vistos, esse ciclo não acabou, continua. As pessoas não querem ir a jogo por razões que às vezes podem ser respeitáveis. Nós às vezes tendemos a não acreditar naquilo que as pessoas dizem, na sua justificação oficial que dão, e às vezes pode ser verdade. Mas, noutros casos, supõe-se que é porque acham que vão estar na oposição 2 anos e depois vão perder as eleições a seguir. E, portanto, não há ninguém verdadeiramente com coragem nesse sentido. Eu acho péssima a ideia do PSD ser liderado por alguém
que no fundo quer um bloco central, quando nós não estamos de todo nesse clima. Se estivéssemos naquele clima, como já tivemos em alguns momentos do país, em que era preciso o PSD e o PS entenderem-se, porque há desafios muito importantes. E, portanto, era bom ter dois líderes que tivessem alguma proximidade. Isso era ótimo que Rui Rio fosse o líder do PSD. Mas neste momento, em que o PS claramente escolheu o seu caminho, para quê ter alguém que é um social-democrata? António Costa para quê? O risco Para quê? de ser quem quer casar com a Corochinha nas próximas eleições. Toda a gente, pois, toda a gente... Porque às tantas, o senhor está lá e todos Toda a querem gente vai casar querer, com ele. O PCP, a Assunção, claramente, está disposta se for preciso e, de repente, a seguir também é o próximo líder do PSD. A frase que o Presidente da República disse sobre as ambiguidades diluidoras é uma frase que o João Miguel, aliás, refere no artigo 2 do Público. É uma boa frase, porque, de facto... uma das coisas que é importante que nós temos dois partidos que ganham eleições e não está à vista que tenhamos um terceiro. E, portanto, é bom que eles sejam bastante diferentes para as pessoas poderem escolher, poderem ter alternativa. Não que algum dia tenham sido, não é? Mas convinha sim, que também, mas convinha que fossem um bocadinho diferentes. Se a ideia do PSD é recuperar essa ideia um bocadinho mirífica da social-democracia, que tem umas razões históricas dos anos 70, do tempo da fundação do partido, etc. Mas há décadas que o PSD não é um partido social-democrata. Aliás, está no grupo conservador e democrático cristão do Parlamento Europeu. Acho que isso diz tudo. Os seus partidos congêneres são os partidos conservadores da Europa, não são os partidos, nem sequer liberais, quanto mais sociais-democratas. E, portanto, é pena que o PSD se encaminhe, se for esse o caso, para uma aproximação a um centro que, além do mais, nós presumimos, com boas razões, que não exista sequer. Passos Coelho não se demitiu, mas anunciou que não vai recandidatar-se à liderança do partido. O que é que lhe pareceu? Sim, não se recandidatará a este congresso que vai decidir quem é que vai perder com o António Costa em 2019. O que é que lhe pareceu o modo como Passos Coelho saiu de cena, Ricardo Araújo Pereira? Pareceu-me que foi tarde. Porque, quer dizer, o Paulo Portas percebeu 2 anos antes que era a altura de ir embora. E acho eu que foi penoso ver o Passos Coelho 2 anos depois dizer: eu se calhar estou aqui a atrapalhar. Espera aí que se calhar... Toda a gente já tinha percebido isso. Eu acho que ele politicamente é um desastre. Sinceramente, acho que ele é um desastre politicamente. Ganhou de facto 2 eleições. A primeira, eu acho que nós os 4 também ganhávamos. Mesmo a segunda, ele ganhou-a fazendo-se de morto. Foi isso que aconteceu. Portanto, o que ele fez para ganhar as eleições foi não fazer nada. O Costa tem uma incapacidade na campanha, pelos vistos, que é inversamente proporcional à capacidade que ele tem à capacidade política que tem. Isso é uma coisa curiosa, que é o Costa é, de facto, um político muito habilidoso. Muito habilidoso. Consegue montar um governo com inimigos históricos que o apoiam. O Passos conseguiu montar um governo com um partido com o qual concorda em quase 100%, e mesmo assim aquilo teve tremido. E, portanto, o Passos teve, acho eu, a entrada dele, se bem se recordam, foi apoiando uma série de medidas do Sócrates. Já naquele extrator final, o Passos Coelho entra e diz: sim senhor, apoiamos, e a primeira coisa que ele faz, 2 meses depois de ser eleito, é pedir desculpa ao povo português. Depois, a seguir, já não acompanhou o Sócrates no PEC 4, dizendo: esta não, desculpa, mas não vou apoiar medidas que imponham sacrifícios às pessoas mais desfavorecidas, mais desprotegidas da sociedade. Depois vai para o governo e impõe sacrifícios às pessoas mais desprotegidas da sociedade. Continuas a bater no homem? Não, estou só a dizer que pareceu-me um absoluto desastre político. Quer dizer, pareceu-me insensível o discurso da pieguice, do viver acima das possibilidades, da zona de conforto. Pareceu-me que o governo dele tinha muita gente bastante duvidosa, como Miguel Relvas, Miguel Macedo... Deixou cair o BES. Miguel... Só ter deixado cair Ricardo Salgado é mais importante do que qualquer outra coisa que ele tenha deixado. Mais uma vez, o que se celebra dele é não ter feito nada. Mas é que esse não ter feito nada é dos gestos mais importantes. Há várias coisas boas que ele não processou jornalista. Não, sem dúvida. Não fazia telefonemas para as redações. Isso não é RTP independente. Isso não há dúvida nenhuma. Não se meteu na justiça. Eu já ia... É que o não fazer nada em Portugal é excelente. Está bem. Já vamos a essa parte. Porque é que cada vez façam menos no governo. E eu ainda não... E também não é possível esquecer estes 2 anos finais do... Já vamos a esta parte. Não. Há mais temas. O discurso do diabo, inventar um boato sobre suicídios que afinal não tinham existido. Produzir uma coisa que tu também só estás à procura dos frúnculos. Mas não. Nas costas. Quer dizer, o homem só tem frúnculos. Não tem nada. Eu vou-te dizer... Há um ou 2 momentos em que, de facto, que se podem considerar admiráveis.
especialmente um, que é aquele em que ele, a propósito da birra do Portas de dizer vou-me embora e é irrevogável, ele está calado, vou-te aqui direito, olha, os senhores estão a ver, pá, porta-te como deve ser. Esse é um dos grandes momentos. Esse é o único momento em que a gente diz, olha, sim senhor, este rapaz esteve bem. É essa história de não chatear jornalistas, não processar jornalistas que lhe chamem xixiolina. A sério, não é isso. Isso para mim é o mínimo. Quer dizer, isso é o mínimo. Mas ninguém... Era o mínimo, devia ser o mínimo. Aliás, ele próprio, enquanto lá esteve, o governo, enquanto lá esteve o Relvas, também não tinha que eu fizesse. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro da Revelhação. Agora o Pedro Mexia quer ficar com o Ministério do Arrependimento. Quem é que tem razões para se arrepender e porquê, Pedro Mexia? Os eleitores, em geral, arrependem-se. É normal que os eleitores se arrependam, senão votavam sempre nos mesmos partidos e era uma chatice. Mas não convém a quem perdeu eleições, ou algumas eleições, porque eram várias eleições locais, diga que os eleitores se vão arrepender, como fez Jerónimo de Sousa. A grande notícia não é que o Partido Comunista tenha perdido as eleições, mas que tenha dito que perdeu as eleições. Não há muitos casos em que isso tenha acontecido, mas... Perdeu um terço das câmaras. Perdeu câmaras que eram suas desde sempre, e nomeadamente o grande choque que foi a Almada, não é? Que ninguém esperaria, acho que nem a própria Presidente... Almada e Castro Verde são duas câmaras que tinham sido sempre do... Mas a Almada tem evidentemente tem um lado simbólico e não estava no radar, não é? Perdeu por 313 votos ou coisa do género. O que aconteceu foi uma conjugação negativa de fatores locais ou parece-lhe que tem a ver com a situação política nacional? Não. Segundo o Jerónimo de Sousa, o que aconteceu foi que, deixa-me ver, houve uma campanha sistemática de ataque anticomunista com pretextos diversos, que procurou avivar preconceitos e uma ação persistente de desvalorização do papel do PCP na vida política nacional, silenciando a sua atividade e iniciativas, incluindo dando a terceiros e projetando noutros o que era o resultado da sua iniciativa e trabalho. Isso foi o que aconteceu. Mas ele diz isso com mais graça. E depois... diz isso com outra ênfase. Mas podia dizer assim, quem é que ele está a atacar? Ele está a atacar a direita, está a atacar os mídias. Não. Ele diz que vimos uma intervenção do PS, o partido que ele apoia na Assembleia, vimos uma intervenção do PS a desenvolver uma ação a partir dos seus candidatos, concentrada em municípios de maioria CDU, de ataque à gestão da CDU, baseada em argumentos falsos e muitas vezes ofensivos. E o outro parceiro do governo, o Bloco de Esquerda, o que é que ele diz? Critica a opção do Bloco de Esquerda de fazer da redução da influência da CDU o seu objetivo principal, não olhando a meios, para, por via da falsificação e mesmo da calúnia, denegrir a CDU e o poder local. Está tudo ótimo. Portanto, António Costa disse, não houve nenhum derrotado na maioria governamental. A sério? No discurso da noite eleitoral, Jerónimo de Sousa reconheceu a derrota, já foi sublinhado, porque de facto não é comum, mas fez questão de dizer que os resultados foram, sobretudo, uma perda para as populações que não demorarão a perceber o quão errada foi essa opção. Justamente. Se o povo não vota bem, não seria melhor substituí-lo, Ricardo Araújo Pereira? Não, eu acho que não é caso para citar Bertolt Brecht e para dissolver o povo. Não é caso para isso. Mas... Descobriu aqui a intertextualidade. Sim. Não. É claro que eu acho que não fica bem ao Jerónimo, não é? É daquelas declarações que se ele tivesse um gatinho branco e sotaque alemão, talvez se vão arrepender. Quer dizer... Parece o tipo, parece essa cena, não é? Que estamos habituados. Mas aquilo que o Pedro leu, que o Jerónimo disse, é bem possível que seja tudo verdade. Ou seja, é bem possível que isso chama-se política. Justamente. Ou seja, o Bloco deu a entender que a influência do PCP na geringonça é menor do que se calhar é. O PS andou a tentar cobiçar câmaras da CDU, tudo isso chama-se política. Não vale o Jerónimo agora vir dizer isto vale para tardes de força, é? Sim, vale. Estamos a jogar, ainda por cima são outras eleições. Mas ele diz uma coisa... Eu já não ouvi essa expressão para aí desde os 8 anos. Claro. Ele diz uma coisa muito engraçada, que é uma frase mais ou menos também lancinante e verdadeira, mas ao mesmo tempo, enfim, ele diz o seguinte, que há muitas pessoas que decidiram votar no PS sem perceber que as coisas boas que o PS fez no governo
foram ideias do PCP. E lá está. A questão não é ser falso ou errado. Agora, isso vai acontecer mais vezes. E só depende dele mudar isso. O PC tem que repensar exatamente quem é que as pessoas vão agradecer se a vida lhes correr bem. Seja de quem for a autoria das ideias, ou seja de quem for estavam convencidos que isto ia correr mal, não é? Justamente. Os comunistas foram atropelados nestas autárquicas pelas geringonças, João Miguel Tavares? Atenção, até porque eu acho que o eleitorado comunista, acho eu, não puniu a CDU. Parece-me que o eleitorado comunista está contente com a opção tomada pela CDU e pelo Jerónimo de Sousa de apoiar a geringonça. Parece-me isso evidente. O meu problema aí é que, tirando os grandes centros urbanos, eu tenho muitas dúvidas em fazer esse tipo de extrapolações, mesmo. Pode acontecer perfeitamente questões demográficas, no sentido em que as pessoas mais velhas ou vão morrendo, vão desaparecendo. Sim, questões locais. Tanto é questões locais que, numa das câmaras que perdeu para uma candidatura independente. Portanto, é a prova de que... Sim, mas em 9. As outras 9 foram para o PS porque são sítios onde a alternativa é o PS, em todas elas. Em nenhum daqueles sítios, nomeadamente no Alentejo. No Alentejo, quando não ganha o PC, ganha o PS. Não há propriamente grande... Se uma Câmara está há 40 anos no mesmo partido, ainda bem que mudou, quer dizer, já não era sem tempo, não é? Portanto, mas é muito difícil, atenção, eu acho que nos grandes centros urbanos, em Lisboa, nomeadamente, a geringonça pode ter algum impacto, mas aí o PCP não saiu mal. De facto, quer dizer, eu, por exemplo, eu nestas eleições autárquicas votei em 3 partidos. Já que porque só havia 3 boletins. Exatamente. Se houvesse 5... Já que havia 3 papelinhos. Jesus. Eu decidi ser democrático e votei em 3. E o que é que se conclui daí? Conclui-se que é uma várias coisas. Salsada. Mas não quer ser eu acho que as pessoas estão a fazer a contagem e dizem, olha, vem cá o João Miguel Tavares. Já nada bate certo. Eu não assino os meus boletins, atenção. Eu não assino, mas a geringonça ficou em risco depois das eleições de domingo? Não ficou. Não. Ou se ficou... Ou melhor, o Partido Comunista terá a tentação de rever essa teoria porque o eleitorado não quer. Exato, o eleitorado não quer. E se não chegam até ao fim, mais penalizados vão ser. Isso que António Costa quem saltar fora pagará o preço de saltar fora. Porque as coisas estão a correr bem, não é? Aquela corrida de carros até ao precipício. Quem saltar fora vai pagar o preço de saltar fora, mas é muito possível que aquela lógica do voto útil que supostamente esta solução política eliminaria, volta à grande nas legislativas. E que haja pessoas que votem no PS, porque é o partido que ganha eleições à esquerda, e que atribuam os méritos da governação ao PS. Sim, e se o PSD tiver, entretanto, o António Costa cor de laranja, como pode acontecer, as pessoas também vão dizer, para votar no António Costa cor de laranja, voto no António Costa cor de rosa. O Pedro Mexia fica então Ministro do Arrependimento. Agora é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro da Fé. Fé em quê, Ricardo Araújo Pereira? Fé na democracia, Carlos. Eu sou um democrata. E essa fé na democracia saiu reforçada ou foi posta em causa com aquilo que aconteceu no domingo passado? Apesar de tudo, no cômputo geral, que é aliás o único cômputo de que se fala sempre, não se fala de outros cômputos. Particular, não é? Nunca se fala de outros cômputos. É o único cômputo. No geral, eu acho que saiu reforçada, porque André Ventura não ganhou nada com as suas diatribes anti-ciganos, porque acho eu... tornar-se uma figura conhecida. Bom, conhecida, mas folclórica, não é? Quer dizer, não faltam outras. E o que é que tem a dizer sobre o resultado das eleições no seu concelho? Sim, já lá vou. O concelho onde vive. É, onde eu vivo. Quer dizer, sobre o Ventura, eu acho que o povo português, em princípio, olhou para o país, para o estado do país e pensou, espera aí, se os... Por exemplo, na banca... foram os ciganos, se calhar não foram os ciganos. Então, apontaram assim os vários... submarinos, não é? Os submarinos foram os ciganos, não foram os ciganos. Que é aquele escândalo da Operação... Quantos ciganos há na Operação Marquês? 0 ciganos. Há lá aquele primo do Sócrates tem sempre uma camisa preta. Tem um olhinho. Não é? Mas tínhamos que ouvir cantar. Exatamente. Não sei se ele gosta de Gypsy Kings ou assim. Mas vou perguntar. Bom, mas, portanto, em princípio, os ciganos, de facto, não são a origem de nenhum dos nossos grandes males. Okay. E o povo português percebeu isso. No meu concelho. Mas houve vários outros autarcas assim esquisitos. Por exemplo, Narciso Miranda. O Valentim levou uma coça lá em Gondomar. No concelho em que eu habito, de facto, Isaltino Moraes venceu.
O Conselho de Licenciados. Exato. Eu não gosto nada desse argumento. Não gosto Esse argumento é muito Começo-me mau. logo a coçar essa ideia de que as pessoas só porque estudaram mais, são mais inteligentes que as outras. Não é só mais inteligentes. Se fossem o Conselho dos tipos que têm a 4ª classe, claro que esses pactuam com o gatunos. Sim, senhores, esses gajos gostam muito da gatunagem. Agora, o Sotor não se mete em falta. Olha, vejam, o Sócrates só foi apanhado quando se tentou licenciar à série. Ora bem, mas Isaltino Moraes, já vamos falar de Isaltino Moraes. Eu espero que isto depois não prejudique as minhas relações com a Câmara Municipal, porque eu ainda por cima tenho telas a serem aprovadas. Mas eu votei na Heloísa Miranda porque... Heloísa Miranda? Desculpem, a Heloísa Miranda não estava a candidatar. Mas também, atenção, se candidatasse, ela faz umas coisas giras com cristais e até terapia de aromas. Mas, portanto, eu votei na Heloísa Apolónio, assim é que é. Porque é uma candidata que não tem cadastro e eu percebi isso. Ora bem, Isaltino Moraes foi uma das figuras da noite eleitoral. Calma. Isaltino Moraes foi uma das figuras da noite eleitoral e também chamou a atenção um apoiante do agora novo presidente da Câmara de Oeiras. Reparem bem no entusiasta que está por trás do ombro esquerdo de Isaltino. Preciso chamar a atenção. O poder não é a cadeira. O poder é a capacidade para ouvir as pessoas. É verdade. Para as escutar, atendê-las, compreendê-las. É isso que no nosso programa nós propomos fazer. E essa foi a vitória. E foi isso que os oeirenses entenderam. Por isso, um apoiante de Isaltino que Isaltino teve de mandar calar com uma espécie de sapatada durante o discurso da vitória. Havia ali entusiasmo. Havia entusiasmo e eu compreendo que neste Estado se vota Isaltino. Compreendo perfeitamente. Mas atenção, por exemplo, o Hotel Saraiva de Carvalho é munícipe do mesmo concelho que eu e diz claramente, eu já o ouvi dizer, não, voto Isaltino, porque ele rouba, mas faz. E eu... Bom, são opiniões, não é? São opiniões. Pronto. Mas lá está. Acho que, enfim, na globalidade há razões para estarmos satisfeitos com a... Ora bem, outro momento de entusiasmo, já agora para fazer pandan, foi protagonizado pelo presidente socialista da Câmara de Rezende, que, no discurso de vitória, na noite eleitoral, saudou os adversários com gestos, por assim dizer, bastante exuberantes. Clipe piru. Eles queriam a chave daquilo ali. Queriam a chave. Queriam a chave que eu tenho aqui no bolso. Aqui, olha. Peguem. Peguem. Manuel Garcia Trindade, chama-se este autarca, com piretes para os adversários. No momento da reeleição em Rezende, como é que classifica a atuação de Garcês Trindade? Entre 1509 e 1511, Rafael pintou um famoso quadro chamado Escola de Atenas. É onde estão os pais da política. E é muito... Há três figuras que se destacam. Uma é a figura de Platão, que está a apontar para cima, dizendo que, no fundo, o mundo das ideias é que é o ideal para o qual o mundo que nós vivemos é apenas um mero reflexo imperfeito. Depois está Aristóteles, cuja mão aponta para baixo, dizendo que devemos ter em conta as lições empíricas da realidade. E depois está o Presidente da Câmara de Rezende a dizer chupa! É um quadro notável e que são três atitudes sobre a vida política. Mas este Presidente da Câmara é um artista, porque ele entrou no filme de Miguel Gomes, Das Mil e Uma Noites, num dos episódios que é a história do Galo e do Fogo. Mas eu gosto podia-lhe ter saído uma vez, mas ele faz 4, são 3 ou 4. Que enfim, eu como costumo dizer, eu já tinha falado nisso, acho que foi na nossa emissão lá em Paredes de Cora, que é, de vez em quando ponho-me a ler o Alexandre Herculano e a dizer, o municipalismo, dar a voz ao povo, que ótima ideia. E depois, Já se falou de André Ventura, que apesar de ter ficado em terceiro lugar em Louros, veio agora dizer que o PSD devia pôr os olhos no resultado dele e até aventa a hipótese de se candidatar à liderança do PSD.
Faz sentido que Ventura se sinta um dos vencedores políticos da noite das autárquicas, João Miguel Tavares? É assim, visto do lado do PSD... Ou estará só a tentar pôr-se em bicos de pés? Não, ele tentava pôr em bicos de pés, anda a tentar há tanto tempo que eu acho que ele... um honroso terceiro lugar, não foi? Foi um horroroso... Não, mas os bicos de pés, não há dúvida, não é? Deve andar a ter aulas de balé e já se consegue pôr em pontas. Porque há tanto tempo que ele está a treinar, porque ele foi a todas, não é? Na Correio da Manhã TV comentava o caso Sócrates, quando lhe deram a oportunidade para ir falar do Benfica, foi falar do Benfica, e agora deram a oportunidade para ir para Louros, foi para Louros, e lembrou-se, olha, se fizermos uma coisa à trampa, a ver se resulta. E, portanto, ele é só bicos dos pés, aliás, deve ter 7 ou 8. Agora... É verdade que é uma vitória, atenção, é uma vitória. O PSD no Conselho subiu 30%. Agora, é o problema das expectativas. Como as expectativas eram, ele vai ali, vai-nos ter um resultado surpreendente. E subiu de 16 para 21,5, tendo em conta a razia do PSD, é uma exceção. Mas ficou em terceiro lugar. E terceiro lugar é terceiro lugar. Portanto, também não conseguiu convencer assim tantas pessoas. E será candidato à liderança do PSD? Fugirem todos, mas isso é a última análise, quer dizer, qualquer um, não é? O Rio não vai ficar sozinho, espero eu. O Ricardo Araújo Pereira fica então ministro da Festa. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Recordo que quem quiser vir passar um dos próximos serões de sábado connosco pode inscrever-se para isso, para vir cá passar um bocadinho bem passado connosco, em que é luz de baixo. Podem inscrever-se no site da TVI. No entanto, para a próxima semana, a próxima reunião vai voltar a ser fora do estúdio. Vamos fazer o Governo Sombra na Figueira da Foz, no encerramento do Congresso dos Juízes. E respeitinho, não é? Agora... É a decadência da justiça no seu esplendor. Cala-te, pá! Respeitinho. Vivam os senhores juízes. Agora, o Pedro Mexia sente-se material. Um material boy, Pedro Mexia? Eu não passo uma gata pelo rabo, não. Não, tem a ver com a Material Girl, com a Madonna. Sim. E o material, neste caso, é bom material? Não sei isso. Tens de perguntar à Presidente da Câmara de Rezende. Ela mudou-se para cá, como foi amplamente publicitado, incluindo pela própria, e teve uma reunião secreta durante 10 segundos. Foi secreta durante 10 segundos. Teve uma reunião secreta com a Ministra da Administração Interna para ter uma autorização de residência a título excepcional. Terá havido selfie para a troca? Pois não sei qual foi não sei se deu autógrafos, tirou fotografias, mas eu tenho ideia que o Partido Socialista foi muito crítico dos vistos gold e de outras formas de favorecimento de residência ou nacionalidade dada a pessoas que, em alguns casos, até tinham feito alguma coisa que por Portugal, não por bondade delas, mas factualmente como comprar casas ou investir em Portugal. Agora, a Madonna, porque é que tem um tratamento especial a não ser por parolice? Não há nenhuma razão objetiva, porque a lei fala pode haver este estatuto por razões de interesse público. Mas qual é o interesse público em que a Madonna vive em Lisboa? Porque se é uma questão estética, o Nick Cave mudou-se de Brighton e eu prefiro o Nick Cave em Lisboa do que a Madonna. Podemos discutir isso. Mas qual é a razão... É o número de tweets e de Facebooks que eu acho que a Madonna tem um bocadinho mais do que o é para fazer publicidade via Instagram. Se gastas uma pipa de massa com o Algarve e outras coisas que tais, agora tens ali a alma Madonna. E depois isso é muito mais barato. E a questão da igualdade entre os cidadãos e tal? Então está bem. Pois. Não, Mas espera lá, tu não és suposto acreditar nisso. Na igualdade entre os cidadãos. Na igualdade de todos os cidadãos acreditas? Na igualdade entre todos os cidadãos. Acreditas na igualdade dos cidadãos, mas só quando nascem. E depois eles crescem e aquela senhora ganhou, apesar de tudo, uma dimensão pública que os outros não têm. Mas quer dizer, o tratamento eu não fui ver a lei, mas o tratamento perante a lei tem que ser igual. Foi o que me venderam, pode ser mentira, até porque eu ouvi aquilo, foi as autoridades socialistas a falar, portanto pode não ser verdade. Mas o que eu ouvi foi que está previsto em claro que está previsto. casos de figuras com uma grande projeção
pública estas coisas acontecerem. Mas qual é o interesse público? São as fotos que ela põe no Instagram, faz Eu publicidade acho que se o Bill ao Gates turismo em quisesse Portugal. viver para Portugal, também, não é? Com certeza faz publicidade ao turismo em Portugal. Gostava de ter uma selfie com Madonna, Pode dizer que Ricardo o Araújo turismo em Pereira. Portugal já não precisa. Carlos, eu não faço muita questão. Se fosse o filho da Madonna que joga no Benfica, isso é outra coisa. E aí sim, aí eu acho que sim. Se o miúdo precisar de alguma coisa, pois então que o Acho que já Ministério... teve, não é? O Está a treinar Ministério, no sim. Benfica. Agora, para a Madonna, não faço questão. Parece uma daquelas repúblicas da América do Sul inventadas naqueles filmes em que chega Eu lá... prefiro para a Madonna do que para os ministros angolanos, não? Sim, não, isso não há dúvida. Isso não há dúvida, claro. comparação. Mas continua a aparecer uma daquelas repúblicas sul-americanas dos aqui filmes Meus amigos, vocês em que um tipo chega lá com dinheiro e diz quer falar com o ministro. Com certeza. Existe em todo lado, existe nos Estados Unidos, existe Nos Estados Unidos. O Tony Carreira vai para os Estados Unidos e vai se encontrar Eu acho que com... o Tony Carrega talvez não. Mesmo em França se calhar safa-se. Nos Estados Unidos não. Mas existe, não é? Claro que existe. O que é que terá corrido mal com a reunião secreta que, afinal, se tornou pública, João Miguel Tavares? Bom, isso aí é a falta de conhecimento da cultura indígena por parte de Madonna. Portanto, percebe-se que Madonna tem que passar cá mais anos e perceber que se é para ter reuniões secretas não se vai para um ministério, não é? Vê-se quais são os restaurantes que têm salas reservadas e é para aí que se vai, agora, por favor. O que foi o Eu posso o que deixar foi o meu público foi para a que a Madonna, que reunião posso foi às ensinar. 6h30 da hora, que os funcionários já não estavam, Sim. a maior parte dos funcionários já não estariam Mas no isso é o Ministério. habitual da Madonna. Eu acho que ela também visita museus depois de fechar, visita ministérios depois de fechar, o que é ótimo porque, lá está, por exemplo, se a Madonna visita museus depois de fechar, se visita ministérios depois de fecharem, já está a ajudar a imensa produtividade nacional. Aquelas pessoas ficam a trabalhar mais horas. É fazer isso também nas escolas. Faz isso nas escolas. Acho que ela tem muita vontade de visitar a C+S de que é luz. Havia razões para que a reunião fosse secreta? Não, acho que a única razão para ser secreta é porque as pessoas depois deve ser insuportável ser a Madonna. Se eu acho que já é insuportável ser Ricardo Araújo Pereira quando se anda em Lisboa, imagina sendo a Madonna. Hoje em dia o Ricardo ao menos pode andar no Chiado e ninguém o conhece. No Chiado. Mas a Madonna não, nem no Chiado pode andar, toda a gente a conhece. Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se material, quanto ao Ricardo Araújo Pereira declara-se autónomo. É verdade. E está a fazer alguma coisa para vir a tornar-se independente, Ricardo Araújo Pereira? Não, nada. Tenho medo de que me partam a cabeça. Mas, Quero falar da situação, dos desenvolvimentos da situação na Catalunha. exatamente. O que é que lhe pareceu a intervenção do rei esta semana, depois da violência do fim de semana passado? Pareceu-me que muitas vezes eu sou um republicano, não é? Mas realmente entre aquilo e o cavaco não há muita diferença. Não é? Jesus Cristo. O que é que eu fiz? Jesus Cristo. Isso era para atingir quem? Não sei bem, mas olhei para aquilo e pensei, pronto, está bem, sim senhor, é um senhor cuja profissão é embelezar isto. Os catalães não gostaram muito. Os Não catalães... gostaram e com razão. Eu tenho, aliás, eu tenho um tio que é bêbado. E ele... Tinhas, não é? Ele é do Norte. Ele é do Norte. E eu ouço o presidente da Catalunha a falar e é igual. Igualzinho. Porque ele está... Nós temos de fazer aqui uns referendos. Fazer uns referendos nos governos, não sei o que é. Mas isso é que estás a gozar com a língua catalã. Não, depois há um período em que não se percebe nada, exatamente como o meu tio. Um período em que eu... E depois outra vez, os espanhóis, não sei o que, os espanhóis. E de repente ganhei uma nova simpatia pelos catalães. Agora, há uma questão que é... Uma simpatia estranha, uma forma de exprimir a simpatia um O pouco que é que tu estranha. queres? Eles não, Politicamente não te interessa, mas nunca faz-te recordar o teu tio. nunca tinha ouvido falar catalão tanto tempo seguido. E é só... Eu sinto, bem, isto também eu falo. Sim. Vamos um café aqui para a nossa mesa. Pelo visto é fácil, mas... Agora, há aquela parte da relíquia... Vais tu em que defender a Catalunha. Tu primeiro insultas a Catalunha, mas agora vais defendê-la. Estou a insultar, estou a dizer que bom, tenho A Suíça... tem laços afetivos. A Suíça ofereceu-se para mediar as negociações entre Madrid e Barcelona. O facto dos suíços terem um país com 3 línguas diferentes poderá ser uma ajuda? Duvido, Não? nenhuma delas é aquela, não é? Nenhuma delas é aquela. Mas eu acho, quer dizer, a questão
Eu não sei se é a Suíça, se é a Guarda Suíça. Precisa de intermediar aquilo, porque há aquele A Guarda Suíça são aqueles senhores com umas pantalonas. Mas estão ou não estão a defender o Papa? Mas aquilo... há uma parte da relíquia em que o raposo primeiro vai-se fumigar todo com incenso e depois quando chega à casa da tia Patrocínio ela diz: que rico cheirinho a igreja. E a gente vê as imagens da Catalunha e o sangue na testa dos manifestantes dá um aroma, que rico cheirinho a autoritarismo, não é? Que é uma coisa que é muito inquietante. E os espanhóis têm aquela característica de... Quando é para andar à bulha, ele é mesmo para andar à bulha. A questão é política ou é jurídica? Não, eu acho que a questão sempre foi política. É por isso que eu sou muito, embora eu compreenda dela, eu ia dizer que ia ser muito pouco sensível à questão constitucional, mas temia ser agredido por Pedro Mexia. Eu percebo a questão constitucional. É só a diferença entre o país civilizado e o não civilizado. Certo, mas o problema é que a Constituição não resolve este problema. Não resolve. As Constituições não fazem tudo, não é? Eu também, quando estou a lavar pratos lá em casa, a Constituição não me serve de nada. E, neste caso, especificamente... Acho que nem o professor Jorge Miranda discordaria de ti nesse ponto. Eu adorava ver esse anúncio. Constituição, só uma gota e lava toda a louça. Mas não resolve o problema ali na Catalunha. Não resolve nunca. Em Vila Barra usamos a Constituição. E... Pronto. O engraçadismo estragou a reflexão. Estragou isto. A reflexão foi por água abaixo na pia da lavagem de louça. Não estão para cheio de pagar. Ok. Então, não se consegue bater. Pedro Mexia. Por cima a gente fica com esta voz de menina. Concorda? Mas... Ainda mais? Ainda vou voltar. Não, nada. Pedro Mexia concorda com o Manuel Alegre quando ele diz que a Catalunha é um problema nosso? É um problema nosso enquanto europeus, sobretudo, porque eu acho bem que... Reparem que o momento mais insubordinado e galhofeiro do programa foi com o problema mais quente que há nesta altura é o grau da na Europa. Responsabilidade dos assuntos candentes. É só para sublinhar... Decoro e sentido de Estado é aqui. Se eu fosse catalão, era possível que fosse a favor da independência. Se fosse espanhol, certamente seria contra. Sendo português, não tenho opinião sobre o caso. Ou seja, acho que seria ideal que, havendo um movimento independentista forte, que houvesse uma possibilidade de ter sido convocado a um referendo legal, que não foi o caso. Acho que há várias coisas inquietantes. Quer na repressão desproporcionada a que os manifestantes e os independentistas foram sujeitos, quer até depois na participação. A participação eleitoral foi baixa, ou seja, a independência ganhou com 90% a 91%, mas a taxa de abstenção foi 40%, ou coisa do género. Mas os cadernos eleitorais eram assim uma grande bandalheira, ou seja, não é? mas não, e a própria rua dá para um lado e para o outro. Ou seja, não é uma coisa que seja esmagador. Agora, não me repugnava nada que tivesse havido um referendo e que o referendo desse o resultado que desse. Agora, neste momento é preciso resolver as coisas e a inflexibilidade do Governo Central Espanhol também não ajuda muito. Fala-se de tentar sair daqui com uma via conciliatória que é uma solução federal, por exemplo, daí a Suíça querer ajudar. Porque senão... Agora, há um problema para a Europa. Para a Europa, questões económicas. Para a Europa não é bom. Quando as empresas começam a dizer adeus à Catalunha. Para a Europa não é bom, porque há a Flandres, desde logo, já. Há a Escócia e há vários outros territórios que querem os seus processos independentistas e alguns já os têm. E, portanto, imagine-se o que é, de repente, termos a Europa fracionada, e isso não é bom, independentemente da simpatia que eu possa ter ou não por cada causa em concreto. Já sabemos, então, porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se autónomo. Vamos agora tentar perceber porque é que o João Miguel Tavares se declara ameríndio.
com ou sem admiração pelo Padre António Vieira? Não, com muita admiração por Padre António Vieira. Gosta da estátua inaugurada recentemente no Largo de Trindade Coelho, em Lisboa? Já vi pior, tipo homenagens ao 25 de Abril com pigalós esquisitos e um Sá Carneiro decapitado. Há pior em Lisboa. Mas também não é essa a questão. É uma estátua que provocou esta semana momentos de tensão. Exato. Ali naquela zona. Só para enquadrar muito rapidamente, Sim. houve um protesto pelo facto de, na estátua, o Padre António Vieira estar acompanhado por 3 crianças índias. Mas não é isso que vem no cartaz da manifestação, isso não é referido. Não? Então Não. diz-nos lá o que é referido. O que é referido é que o Padre António Vieira é um esclavagista seletivo. Que a evangelização jesuíta é responsável pelo maior genocídio. São vários aspectos, mas nunca se fala A das... manifestação foi organizada por uma organização intitulada Descolonizando. Não aceita então, a estátua ao Padre António É Vieira. verdade que eram 15 pessoas, não é? Portanto, nós temos que dar a justa medida do que é que nós estamos aqui a falar. Mas tendo em conta que o caminho das estátuas já provocou várias tristezas nos Estados Unidos, há sempre esta mania de importar coisas. Sim. É preciso dizer que essa manifestação encontrou, quando chegou perto da estátua, uma espécie de guarda de honra de extrema-direita. Exatamente, que é o que é que acontece? Que é, quando a esquerda tem ideias muito parvas, em vez de estar realmente a defender aquilo que vale a pena, acaba por estar a promover a extrema-direita. Já se viu lá fora. Está-se a ver aqui. E, de repente, em vez de estarem a contribuir para esse bem comum e para o fim do racismo, para a diminuição do racismo em Portugal, estão a promover aqueles senhores da extrema-direita a dizer que nós somos os protetores das estátuas. Não é? Nós somos os protetores das estátuas. E isto é ridículo. É ridículo porque ninguém está em questão o papel de Portugal no tráfico de escravos e as maldades que os nossos tetravô fizeram. Mas não é possível fazer essas contas. O Zé Diogo Quintela, ainda há muito pouco tempo, escreveu um ótimo texto no Correio da Manhã em que dizia que a seleção brasileira não ganhava nada só com guaranis. Se fossem só índios a jogar na seleção brasileira, eu não ouvia a seleção brasileira. E o Borges tem um texto que eu gosto muito na História Universal da Infâmia, em que começa a falar do Bartolomeu de Las Casas, que, como as pessoas sabem lá em casa, foi um grande protetor dos direitos dos índios. E ele diz, graças ao Sr. Bartolomeu de Las Casas teve muita pena dos índios, mas para substituir os índios, deixou que fossem buscar os africanos, não é? Porque eles precisavam de escravos de qualquer maneira. E graças a esse gesto de estranha filantropia do Sr. Bartolomeu de Las Casas, nós ficámos com os blues e com a Guerra de Secessão Americana e com o Estatuto Mitológico do Abraham Lincoln e com a Habanera e com o Candomblé. Não é possível estar... o que eu estou a dizer não é que, tudo feitas as contas, a escravatura valeu a pena, porque senão não tínhamos o Louis Armstrong e Ella Fitzgerald. Okay? Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que essas contas são impossíveis de fazer. São contas impossíveis de fazer quando estamos a falar de assuntos há 400 anos. O mundo seria outro. E, de facto, não existiria jazz, nem blues, nem espirituais negros, nem nada. Não existia nada. Coisas que, se calhar, hoje em dia comovem tanta gente. Porquê? Porque a história não dá para fazer com esse tipo de contas. É ridículo. Portanto... E a escolha é ridícula. Combatam o racismo que existe atualmente em Portugal, que existe, com certeza. Combatam, empenhem-se nisso. Deixem o pobre do Padre António Vieira, que viveu há mais de 300 anos. Pode ler-se o passado à luz dos valores do presente, Pedro Mexia? Pode ler-se o passado à luz dos valores do presente, desde que não se faça um juízo moral sobre as pessoas que viveram no seu tempo. Mas o que eu acho mais bizarro neste episódio é a escolha do Padre António Vieira, porque alguém diz assim, vamos criticar a Igreja católica portuguesa por ser racista ou por ser não sei o que mais. Vamos escolher um padre qualquer na história e escolher o Padre António Vieira. O Padre António Vieira, que no seu tempo teve aquilo que eles chamam o esclavagismo seletivo, porque o Padre António Vieira, e teve muitas chatices, quer dentro da Igreja, quer com as pessoas no Brasil, que foi a primeira pessoa da Igreja Portuguesa, à semelhança do Bartolomeu de Las Casas em Espanha, a defender os indígenas, a dizer que os índios eram seres humanos e que deviam ser tratados humanamente, virando-se contra as pessoas que os maltratavam, os oprimiam, etc. E, portanto,
o que ressalta quando se pensa na história do Padre António Vieira não era os valores errados que ele tinha, como tinham as pessoas da época à luz de hoje. Isso é evidente. O que avulta é as coisas pioneiras que ele disse e que ele defendeu e pelas quais sofreu na pele, esteve preso, etc. E, portanto, a escolha do Padre António Vieira parece-me atroz. Que dizer, bom, a colonização portuguesa e a missionação teve coisas horríveis, etc. Isso é mais ou menos incontroverso. Não é? Agora, a escolha do Padre António Vieira é um desastre. O Ricardo Araújo Pereira traz bibliografia do imperador da língua portuguesa. O imperador da língua portuguesa, como lhe sim. Chamou, exatamente. Antes de mais nada, há que dizer que este caso, quer dizer, se num país a funcionar normalmente, não é? Há um conjunto de pessoas que quis fazer uma manifestação, um protesto pacífico junto da estátua. Eu não concordo com o protesto, mas concordo, obviamente, com o facto de eles o fazerem. E eles não puderam fazê-lo, porque havia uns carecas lá, carecas esses que pertencem a um grupo, aliás, famoso por espancar e até matar pessoas. E, portanto, os carecas, mais uma vez, ficou definido. Houve aqui há tempos, manifestaram-se pela liberdade de expressão, quer dizer, e toda a gente achou graça a isso. Cá está mais uma prova da razão porquê. Agora, o protesto, que de facto dizia que a estátua do Padre António Vieira dizia lá, nós não aceitamos esta estátua em 2017. A minha questão é, entendendo os símbolos, como por exemplo as estátuas, desta forma, vamos supor que um manifestante mora na Praça de Espanha e ele sai de casa, sobe aquela rua que tem à esquerda uma fundação com o nome de um senhor que tinha relações sexuais com meninas menores de idade porque acreditava que isso era medicinal. Carlos Gulbenkian. Continua a subir. À direita fica um parque com o nome de um rei inglês que achava que as mulheres não deviam votar. Eduardo VII. Contorna a rotunda de um fascínio assassino e que incendiava cidades, onde a gente festeja campeonatos. Marquês de Pombal. E depois sobe e diz, esta estátua do Padre António Vieira não pode ser. Isto é o equivalente. É o equivalente a estar na pocilga e dizer, olha, e não cuspas para o chão, que isso é chato. Quer dizer, entendendo os símbolos, as estátuas dessa forma, é isso que isto equivale. Agora, a questão, por exemplo, Mamadou Ba, que era, acho eu... É um dos promotores desta organização. Sim, ele disse, se dúvida houvesse que a existência... Não é? Sim. Já está feito. Se dúvida houvesse que a existência da estátua em homenagem ao Padre António Vieira, cá está, o problema é a homenagem ao Padre António Vieira, é uma inaceitável provocação. A presença, neste momento, dos skinheads nazi no Largo da Trindade dissipa todas as dúvidas. Ora, se isso de facto é verdade, ou seja, se é significativo que estejam lá, se aquilo é de facto uma inaceitável provocação que agrada a tal ponto a nazis que eles a defendem, o que eu quis saber foi quem é, não basta ficarmos por quem são estes nazis que vão protegê-la. Quem é o autor da inaceitável provocação? E eu descobri a resposta no site da Câmara Municipal de Lisboa. Diz assim, a estátua resulta de um protocolo entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Santa Casa da Misericórdia para a requalificação do Largo de Trindade Coelho em 2009. Ou seja, a ideia desta inaceitável provocação foi de António Costa ainda. Depois diz mais, Fernando Medina participou em 22 de junho na inauguração da estátua do Padre António Vieira, instalada no Largo de Trindade Coelho, que considera tratar-se uma homenagem fundamental a uma das maiores personalidades do pensamento português, até agora sem a devida expressão de reconhecimento na cidade, e acrescenta, a Câmara Municipal de Lisboa assume desta forma a sua obrigação com a história, sublinha o edil, e ainda, trata-se de uma obra particularmente bonita que honra muito o Largo de Trindade Coelho e a memória do Padre António Vieira, que este seja o primeiro de vários seguimentos públicos de recuperação e elevação desta extraordinária figura portuguesa, diz o Presidente da Câmara de Lisboa. Ou seja, o que acontece é o seguinte, então, uma esquerda acha não só que esta homenagem é merecida, como tão justa que seja a primeira de várias. Outra esquerda considera que é abominável. E a extrema-direita diz, é boa. E, portanto, há aqui uma salsada ideológica que é bastante difícil de compreender. Temos que ir à bibliografia. Suspeito que raras destas pessoas que participaram nisto tenham lido o Padre António Vieira. Por exemplo, o Sermão da Epifania. Diz ele, não é minha intenção que não haja escravos. É absolutamente verdadeiro que o Padre António Vieira apoiava a escravatura com limitações, mas apoiava a escravatura. No mesmo sermão ele diz assim, as nações, umas são mais brancas, outras mais pretas, porque umas estão mais vizinhas, outras mais remotas do sol. E
pode haver maior inconsideração do entendimento, nem maior erro de juízo entre os homens, que cuidar eu, que hei de ser vosso senhor porque nasci mais longe do sol, e que vós haveis de ser meu escravo porque nascestes mais perto. Dos magos que hoje vieram ao presépio, 2 eram brancos e 1 preto, como diz a tradição. E seria justo que mandasse Cristo que Gaspar e Baltazar, porque eram brancos, tornassem livres para o Oriente, e Belchior, porque era pretinho, ele usa a palavra pretinho, aliás, como Arménio Carlos, ficasse em Belém por escravo, ainda que fosse de São José. E, portanto, a questão é, o caso parece mais complexo do que parece, acho eu. O padre António Vieira, ele escreveu isto, se calhar é bom lembrar, não foi ontem, foi isto é do século XVII. Portanto, decretos, rapidissimamente. O João Miguel Tavares decreta 250 mil milhões, sim, muita massa. Nós andamos todos felizes, e tal, a dívida, o déficit está tão bom, mas é verdade que a dívida está a diminuir porque o PIB está a subir, e é uma relação entre uma coisa e outra. Mas, em valor absoluto, em valor absoluto, ultrapassámos os 250 mil milhões de euros, e sempre a subir. O Pedro Mexia decreta Escócia. Escócia, porque toda a gente manifestou a sua preocupação quanto à abstenção nas últimas autárquicas, menos, pelos vistos, o ex-Presidente da República, que disse não votei, estava na Escócia, não votei. Curiosamente... A CNE pode intervir... Ninguém lhe perguntou se estava de quilt. O que é ver Cavaco Silva de quilt? Curiosamente, na mesma semana, o Presidente de Angola exonerou um dos seus ministros, um dos seus 32 ministros. Porquê? Porque ele faltou à posse. Não teve tempo para ir à posse, porque estava no estrangeiro. Eu, se fosse o Sr. Ministro metido, dizia, Presidente, estava na Escócia. O Ricardo Araújo Pereira decreta Nasty. Nasty, porque a Presidente da Câmara de San Juan, que é a capital de Porto Rico, que é um território sob administração americana, disse, eu estou farta de ser educada, estou farta de ser politicamente correta, e por isso disse ao Trump o que é que achava exatamente da atuação do Governo Federal na ajuda a San Juan, que tinha sido devastada pelo tufão. Donald Trump, como sempre, que é criticado, disse que ela era nasty, e ela... A entrevista seguinte que deu tinha uma t-shirt a dizer nasty, por isso, força, minha senhora. Que mazinha. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à hora habitual, mas no encerramento do Congresso dos Juízes, e se não houver nenhuma providência cautelar que o impeça, um novo Governo Sombra com os réus do costume, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.